Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça do Senhor esteja aí com todos que estão aí nos ouvindo. Que maravilha estarmos aqui juntos na sua hora do almoço, aí nessa tarde, trazendo para você mais uma edição do programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então é muito bacana, estamos aqui desenvolvendo um estudo muito interessante sobre essa questão da segunda vinda do Senhor Jesus aqui na Terra. E aí nós já estudamos a respeito de um dos principais motivos, né, que vai levar Jesus vir uma segunda vez, que é buscar a sua igreja, não é? E aí não é a igreja templo, mas sim a igreja pessoas, né? Lembrando que a palavra igreja não vem da palavra grega eclésia, que quer dizer comunidade de pessoas. Uma comunidade que adora a Deus, né? Que entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo. Então nós estamos falando sobre isso e também vimos nos programas passados que Jesus virá de uma forma que todo o olho verá, não é? Ele virá pelas nuvens como um relâmpago. Então é interessantíssimo que a gente não deve se enganar, não é? Já há pessoas hoje em dia dizendo que são Jesus Cristo, olha, que ele voltou já, e que essas pessoas dizem que são ele. Mas Jesus nos orientou a esse respeito, não é? Nós vimos isso no programa passado, que ele mesmo disse, olha, virão muitos dizendo que sou eu, mas não sigam esses, não é? Não vão atrás deles não, que são enganadores, não é? Então, muito bem, hoje nós vamos então estudar, nessa nossa terceira parte do estudo, sobre a segunda vinda de Jesus, um outro objetivo que ele tem, além de vir buscar a igreja. Nós falamos no programa passado que Jesus viria também para travar um grande combate, queridos. Então hoje nós vamos saber que combate é esse, como é que ele vai acontecer, contra quem é esse combate. Então vamos nós. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Olha, é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela significa revelação, viu, queridos? Então não tenha medo não de ver o Apocalipse, não é? Que muita gente associa Apocalipse a uma tragédia, né? A destruição de coisas e tal. É interessante você ver a mensagem que Deus traz em Apocalipse, né? A revelação das coisas que vão acontecer. Muito interessante. E uma dessas revelações está lá em Apocalipse, capítulo 19. Então, vamos todos ver lá. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 até o 21. Apocalipse 19, versículos 11 até o 21. Diz assim a palavra de Deus, olha só. O apóstolo João narrando, né? Vamos lembrar que quem escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João. E Deus, quando João escreveu o Apocalipse, Deus deu a João uma série de visões sobre as coisas que iam acontecer no futuro, não é? Revelações mesmo. Então veja João relatando isso aqui, ó. Diz assim a Bíblia: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha aí, vamos dar uma paradinha aqui. Quem vocês acham que é essa pessoa, hein? Que está vindo nesse cavalo branco? Essa pessoa que é o fiel e verdadeiro, não é? Que a Bíblia diz que julga com justiça. A Bíblia diz que ele está vestido com um manto tinto. Quer dizer, um manto que tem sangue, não é? Que o sangue está no manto. E o nome dele é o Verbo de Deus. Quem será esse, hein? A gente vai saber que é Jesus Cristo, não é?
Mas pastor, como é que sabe que é Jesus Cristo? Onde está dizendo aí que é Jesus Cristo? A gente sabe, queridos, quando a gente vai ver o evangelho escrito por esse mesmo apóstolo João, lá no capítulo 1, onde ele nos ensina, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí no versículo 14, lá do evangelho de João, capítulo 1, ele nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha aí. Então quem foi que se fez carne? Mesmo sendo Deus, se fez carne e veio aqui habitar entre nós para pagar o preço do nosso pecado. Não foi Jesus Cristo, não é? Então Jesus Cristo, antes de se chamar Jesus, vamos lembrar que Jesus foi o nome que o anjo pediu a Maria, não é? Que desse esse nome de Jesus, né? Disse a ela: você vai ter um filho, vai ser concebido pelo Espírito Santo e você vai dar o nome a ele de Jesus. Mas vamos lembrar que antes do verbo de Deus, da palavra de Deus se fazer carne, ela já existia, não é? Já era Deus, ele já existia. Então, o nome dele original é o Verbo de Deus. Olha que bonito. Então, esse é o que João aqui está vendo como é que vai ser, não é? Essa vinda de Jesus para a batalha, né? E aí diz aqui, segue a Bíblia: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha aí. Então vem Jesus e atrás dele, junto com ele, os exércitos dos céus. Nesse caso, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, os anjos de Deus, não é? Já pensou que coisa linda? E aí segue a Bíblia dizendo, vai imaginando essa cena aí na sua mente. Segue a Bíblia dizendo: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Olha lá, gente. Então você se lembra que nós chegamos a falar, a ensinar sobre a armadura de Deus em programas anteriores, quando o apóstolo Paulo, né, usado ali pelo Espírito Santo, fala que nós devemos enfrentar o inimigo das nossas almas, o diabo, com a armadura dada por Deus. Que armadura é essa? Essa armadura tem o capacete da salvação, tem a couraça da justiça, tem o escudo da fé, tem as sandálias da preparação do evangelho da paz. Veja que só armas e equipamentos de defesa por enquanto, né? Capacete é para se defender a cabeça, né? Couraça é para botar no peito, né? Para defender o corpo. Escudo é defesa, né? Sandália é para defender o pé de algum machucado. E aí no final da armadura de Deus, o apóstolo Paulo fala: e para a gente empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí. Então veja que a espada, em todos os equipamentos da armadura, a espada é a única arma de ataque. Então é por isso que a gente diz que a palavra de Deus é a espada. É a espada do Espírito. É com a palavra de Deus que nós atacamos o inimigo, que é Satanás, que é o diabo, que nós vencemos. Então por isso aqui, como Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus, né? Por isso que está escrito assim: sai da sua boca, aqui na Bíblia, ó, sai da sua boca uma espada afiada, olha aí a palavra, para com ela ferir as nações. Então veja que a palavra de Deus é que vai ser usada nessa segunda vinda de Jesus para mostrar as nações, não é? Para mostrar aquelas nações, as pessoas que não levaram a sério, né? Não quiseram aceitar o convite gratuito de Jesus, não é? O convite do Pai para que voltasse a ter intimidade com Deus, para que se arrependesse da sua má conduta, não é? Dos seus pecados, para que resolvesse entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo. Então, Jesus vai usar a própria palavra de Deus para ferir, não é? Ou seja, vai ser um momento aí de julgamento, né? Não mais de salvação, como ele
tem feito e fará até o dia que ele voltar a segunda vez, não é? Por isso que a gente tem, queridos, que parar de perder tempo e, sabe, decidir logo a nossa vida, sabe? Tomar uma decisão de realmente se entregar a esse Deus maravilhoso, uma decisão não por medo, sabe, mas por amor, porque o Pai, ele repreende sim aquele a quem ama, né? Não fique triste não, viu, com as repreensões de Deus, porque se você tem um pai aí, uma mãe, aqui da terra mesmo, né, que te repreende, que te orienta, dê glória a Deus por isso, porque é muito mais fácil para um pai, para uma mãe, deixar o filho largado, não é para lá, é muito mais fácil, dá menos trabalho. Depois gera um problema, né, quando o filho cresce fica complicado, mas inicialmente a impressão que dá é que dá menos trabalho. Saiba que para que um pai, uma mãe dedique tempo, paciência para repreender um filho, é uma prova de amor, né? Uma prova de que esse pai, essa mãe se importa, né? Então, por isso que Deus é o nosso Pai querido, por isso que Ele se importa com a gente, né? Muito bem. Então, já vimos aí que uma das coisas que Jesus vai fazer na volta é justamente fazer um julgamento, não é? Com a sua palavra. Muito bem. O que mais? Segue aqui a Bíblia. E Ele mesmo as regerá as nações com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Olha lá, o julgamento, né? Vai realmente, Jesus pessoalmente vai executar esse julgamento, né? Que coisa. Segue a Bíblia. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Olha lá. Estão vendo aí que coisa, né? Então vai ser um juízo realmente pesado, né? Jesus vai voltar para realmente executar a justiça de Deus, né? Onde as pessoas que não aceitaram receber esse sacrifício gratuito de Jesus, que é o que Ele oferece nos nossos dias de hoje, aí a pessoa realmente vai ter que responder pelos seus pecados. E aí, queridos, a coisa aperta muito, né? Como a gente está vendo aqui. Bom, vamos seguir mais então. Jesus vai fazer, então, já vimos, vai executar esse juízo, né? Com a sua palavra. E aí segue a Bíblia. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem, brigarem, né, guerrearem, contra aquele que estava montado no cavalo, que é Jesus, né, e contra o seu exército, que são os anjos. Olha aí, o diabo querendo pelejar aqui com Jesus, guerrear. Mas aí a Bíblia segue. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, né, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Olha aí. Quer dizer, Jesus vem aí, então, para vencer o diabo e seu falso profeta, não é? Veja que coisa impressionante, né? E executar esse juízo, eliminar de uma vez por todas essa questão aí da operação do diabo, né? Da besta, do falso profeta. E aí diz a Bíblia: e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Puxa vida. Então, essa aí, queridos, é a famosa batalha final, né? Onde Jesus, de uma vez por todas, vem derrotar nesse mundo em que vivemos, né?
todas as forças que o diabo arregimentou, juntou contra ele e contra a igreja, não é? Aqui na terra. Veja que essas forças são compostas por vários exércitos, né? Serão de várias nações contrárias à palavra de Deus, não é? E esses exércitos existem vários, né? Hoje em dia, serão liderados por seus reis humanos, né? Seus presidentes, né? Que serão então seduzidos e coordenados por essas duas figuras que são humanas, mas também espirituais, que são a besta e o falso profeta, né? Quem são a besta e o falso profeta? Bem, esse, queridos, é um tema extenso e que nós vamos estudar sobre eles no futuro. Quem é a besta, quem é o falso profeta. Mas, por hora, o que a gente pode adiantar para vocês é que serão duas figuras que vão operar grandes sinais, sabe? Muitas coisas assim, a besta e o falso profeta vão fazer umas coisas impressionantes assim, fogo cair do céu, curas espetaculares, sabe? Fazer uma imagem de escultura falar, porque elas estarão usando a força máxima do diabo para poder fazer esses sinais, sabe? Para tentar enganar, não é, as pessoas que estão querendo servir a Deus. Eles, então, junto com o anticristo, vão trazer à Terra uma falsa mensagem de paz, sabe? Isso vai fazer com que a maioria das nações dê autoridade ao anticristo. O anticristo deve ser uma pessoa que deve surgir aí como um político ou alguém da área diplomática ou alguma pessoa que vai ser um porta-voz dessa nova mensagem de falsa paz, sabe? Muito provavelmente vai pregar que sejam eliminadas as doutrinas de fé, né? Então ninguém mais vai poder ler a Bíblia, nem praticar o cristianismo, nem as outras doutrinas também não vai poder, porque provavelmente ele vai pregar uma mensagem de que a culpa das guerras, dos conflitos e tal, tudo é por conta da religião, né? E aí então ele vai abolir, provavelmente ele vai fazer isso, e as nações vão aprovar isso, e vai, como a Bíblia relata, parecer que vai haver paz durante um tempo, mas depois ele vai mostrar quem ele é, né? Mas vamos ver, com essa autoridade que eles vão parecer ter, não é? A besta, o falso profeta e o anticristo, eles vão convencer a muitos, não é? Sobre essa questão das religiões, não é? Então isso aí é interessante. Então, sem que as pessoas possam praticar suas doutrinas, sua fé, e com essa sensação de paz que haverá, uma falsa paz, o que vai acabar acontecendo é que as pessoas vão acabar adorando o falso profeta, a besta, o anticristo, não é? Porque vão ver que a situação está aparentemente muito melhor do que antes e que a gente sabe, não é, que o ser humano ele tem uma tendência natural a adorar alguém ou alguma coisa. É um time de futebol, às vezes é um parente, é o marido, é a mulher, é o filho, né? Pessoas, mães e pais aí que idolatram o filho, né? É um artista, um cantor, né? Um ator. É às vezes uma coisa, o carro, né? Pessoas que idolatram o próprio carro e não pode tocar no carro, e ninguém pode entrar com o pé sujo no carro, né? Então, assim, o ser humano ele tem essa tendência, né? Quase que natural sobre querer adorar. Então, vai aparecer, essas três figuras vão aparecer trazendo uma falsa sensação de paz, então será natural que todo mundo queira adorá-los, né? Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais sobre eles em outra ocasião. Mas por enquanto, o que a gente precisa saber é que Jesus, na sua segunda vinda, que é o nosso tema, né? Ele vai derrotar então toda essa turma, sabe? Toda essa turma aí, também o chefe dessa turma aí, que é o diabo, eliminando de uma vez por todas sua ação aqui na terra, né? Então, continuando nos versículos acima, veja só o que diz a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até o 10. Vamos ver. Apocalipse,
capítulo 20, versículo 1 a 10, diz assim: o apóstolo João diz: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, olha aí o nosso inimigo, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Olha. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha. Aí segue. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, olha, esses 1000 anos de governo de Jesus com a sua igreja aqui na terra, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, queridos, isso que vocês acabaram de ouvir, que nós lemos aqui, é o último suspiro da ação do diabo aqui na terra, sabe? A partir desse evento que Jesus vem, um anjo, né, prende Satanás, prende o diabo por 1000 anos. Jesus reina aqui na terra com a igreja, né, por esses 1000 anos. E depois Satanás é solto para ser vencido, né? Então, a partir desse evento, o diabo é definitivamente julgado, é condenado e é lançado no lago de fogo e enxofre, de onde nunca mais sairá. Que beleza, né? Olha, sai para lá, diabo, né? Vai para lá, que esse dia chegue, não é? Mas até que isso aconteça, queridos, definitivamente, nós temos que lembrar que o diabo hoje ele já não tem mais nenhum poder sobre as pessoas que nasceram de novo, sabia? Não tem mais. Porque essas pessoas que nasceram de novo, elas já têm autoridade. A autoridade do nome de Jesus, a autoridade que foi concedida por Jesus para que nós pudéssemos, em nome de Jesus, vencer todas essas forças do mal hoje já, desde que você já tenha entregue o governo da sua vida a Jesus Cristo, né? Então, queridos, pelo contrário, sabe, quando um nascido de novo passa ou chega perto, o diabo é que corre, sabe, dessa pessoa que tem o Espírito Santo, né? Então, bonito isso, né, queridos? Você pode até perguntar assim: ô pastor, agora eu já entendi melhor que Jesus, em sua segunda vinda, ele vem buscar a igreja para encontrar-se com ele lá nos ares, né? Para vencer, e Jesus vem também vencer e acabar de uma vez por todas com o diabo, né? O diabo e os seus demônios, os anjos caídos, né? Agora, você pode perguntar, me diga aí, quando essas coisas vão acontecer?
Porque aí você deve estar pensando assim: pastor, eu quero me preparar, que eu não quero ser pego de surpresa não. Quando é que essas coisas vão acontecer? Será que nós temos como saber isso ou não? Então vamos saber isso sim, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, no próximo bloco, tá bom? Por enquanto, fique aí na paz de Jesus, ouvindo esses louvores maravilhosos, adorando esse Deus maravilhoso que nos revelou aqui com tantos detalhes como vai ser a volta de Jesus, tá bom? A segunda vinda. Então fique na paz de Jesus e até daqui a pouquinho. Olá, meus queridos, estamos de volta aí na paz do Senhor. Que bom que nós ficamos ouvindo aí esses louvores gostosos aí, maravilhosos, que nos aproximam do Senhor. E hoje nós estamos dando sequência aí nos nossos estudos, né, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. São estudos muito interessantes, muito reveladores, não é, para a gente saber que Jesus vai vir sim uma segunda vez, e estamos aqui vendo tudo que ele vem fazer, né? Vem buscar a sua igreja, as pessoas que já se entregaram a ele, vem então derrotar definitivamente o diabo, né? Como nós já vimos aí no nosso módulo anterior do programa. E agora, queridos, nós vamos saber quando isso vai acontecer, não é? E aí, você quer estar preparado? Então, se você quer estar preparado, de repente você pode estar perguntando aí, né? Pastor, eu queria saber certinho, viu? Ano, mês, dia e hora e minuto que isso vai acontecer, porque eu quero antes me preparar, não é? E até mudar de vida quando chegar pertinho, né? Ou pertinho da hora disso acontecer. Então, veja que interessante isso, né? É importante, sim, a gente querer se preparar, até para a gente não ser pego de surpresa. Inclusive, queridos, há muitos grupos religiosos, sabe? E pessoas que já chegaram até a marcar um dia, um mês, um ano certinho que Jesus voltaria, sabe? Ou então marcar o dia, o mês e o ano em que o mundo se acabaria, né? Só que todas essas pessoas erraram. Isso aconteceu muito no século XIX, sabe? Nos anos 1800, lá pelo meio do século, no final do século XIX. Muitos grupos religiosos diziam: olha, tal dia que Jesus vai voltar a segunda vez. Aí naquele dia o povo se reunia assim nos campos, né? Todo mundo esperando a volta de Jesus, e Jesus nada de aparecer. Então há grupos religiosos que chegaram a errar 3, 4 vezes, né? Não dava certo naquele dia, dizia: não, foi um engano. Na verdade, Jesus vai vir tal data ou outra. Aí, uma data mais na frente, também não aconteceu. E assim sucessivamente. E aqui na Bíblia, nós vamos aprender por que esses grupos religiosos erraram essa previsão certinha, assim, de dia, ano, mês em que Jesus vai voltar. Abra aí a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Vai lá, Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 32 a 44. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus, capítulo 24. Lembra de ir na página de índice da sua Bíblia, né? Se você tiver dificuldade de encontrar um livro da Bíblia, não fique folheando não para lá e para cá. Você vai na sua página de índice, na página de índice da sua Bíblia, já deixa ela marcadinha lá, não é? Vê se o livro é do Velho ou do Novo Testamento, como eu falei aqui, Mateus, Novo Testamento. Aí você já vai lá, já pega a página, né, em que o livro está, já vai direto para a página e dali já vai direto para o capítulo, né? Mateus capítulo 24. A gente vai ler os versículos 32 até o 44. Olha só, é um trechinho aí interessante, mas veja só o que Jesus diz, ó. Jesus falando aqui, gente, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas a vinda dele, né? Jesus está falando da vinda dele. Em verdade, a segunda vinda. Segue a Bíblia. Em verdade,
vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora que Jesus vai voltar a segunda vez, segue aqui, ninguém sabe, olha, nem os anjos dos céus, nem o Filho, olha aí, senão o Pai. Quer dizer, nem Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabia quando estava aqui entre nós qual dia que ele iria voltar a segunda vez. Só o Pai é quem sabe. Então, como é que um ser humano, né, quer marcar uma data, né, quer achar que sabe esse dia? Que coisa, né? A Bíblia sendo tão clara assim. Mas aí segue a Bíblia dizendo, pois assim como foi nos dias de Noé, lembra da arca de Noé, do dilúvio? Segue a Bíblia. Também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, a segunda vinda de Jesus vai ser assim de surpresa, né? E aí segue a Bíblia dizendo, então 2 estarão no campo, um será tomado, olha aí, e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha aí, lembra? O que é isso, pastor, de um será tomado? Isso a gente viu há uns 2 programas atrás, não é? Quando a gente estava falando do início da vinda de Jesus, da segunda vinda, porque uma das coisas, queridos, que vai acontecer é que as pessoas que entregaram suas vidas a Jesus e que estiverem vivas nessa época que Jesus voltar, elas serão arrebatadas, vão desaparecer na frente das pessoas, vão direto para Jesus, sem passar pela morte do corpo. Olha que bonito. Então é por isso que Jesus está dizendo aqui que então serão 2 no campo, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Está vendo? Por conta disso. E Jesus dá aqui o conselho para nós. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Boa comparação, né, de Jesus. E aí ele segue dizendo, por isso, ficai também vós apercebidos, quer dizer, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha aí. Gente do céu, que clareza de Jesus, né? Que maravilha. Mas claro que isso é impossível, né? Veja que, segundo esse relato de Jesus, nem os anjos, nem o próprio Jesus, quando proferiu essas palavras, não é? Não sabia Jesus, não sabe o dia em que voltará a segunda vez, né? Só o Pai é quem sabe. E é interessante, como nós falamos, é mesmo muita audácia de algum ser humano, não é? Diante de uma afirmação bíblica como essa, querer fazer uma profecia tentando adivinhar esse dia, né? Então, se você está pensando nisso, esqueça, viu, querido? Esqueça essa história de, eu quero saber, eu acho que Jesus vai voltar no dia tal, do mês tal, do ano tal. Esqueça, porque essa informação é inútil. O que é útil para a nossa vida é a gente se focar em buscar Jesus, em orar, em entregar a nossa vida, parar de fazer bobagem, realmente entregar de fato e de verdade, se arrepender diante do Senhor, sabe, buscar o perdão, a misericórdia, a transformação de vida. Esse é o nosso foco, e não ficar a gente pensando ali em tal dia, em tal outro, né? Isso porque a Bíblia nos ensina assim, né? Se ensinasse diferente, é do que então fazer diferente, né? Bom, aí você pode perguntar, mas pastor, o que dá na cabeça de uma pessoa dessa, né? Para fazer uma profecia dessa, né? Então, como é que a pessoa... O que vem na cabeça de alguém para tentar
fazer isso quando Jesus foi tão claro, não é, na Bíblia, tão direto, né? A gente vai ver que, inclusive no nosso programa de amanhã, vamos estudar mais sobre esse tema, mas o problema, queridos, é que muitas pessoas e grupos religiosos acreditam, sabe, que Deus apareceu para eles depois que o último livro da Bíblia foi escrito e selado pelo Pai, e essas pessoas acreditam que Deus deu a elas revelações extras, sabe? Outras revelações que não estão na Bíblia, contrariando até o que a própria Bíblia diz, né? Quando Jesus diz que minha palavra não passará, né? Passará o céu e terra, minha palavra não passará. Então, por hoje, nós vamos abordar isso também, mas por hoje nós vamos nos concentrar nisso, no que Jesus ensina, né? Sobre estarmos sempre em vigilância, né? Quanto à sua volta. Olha, queridos, a gente não pode dar bobeira não, sabe? E viver uma vida desregrada, frouxa, diante dos princípios da palavra de Deus. Porque assim, você, eu, se vivendo dessa maneira, nós estaríamos então correndo o risco de sermos pegos de surpresa, não é? Pego de surpresa. Já pensou, Jesus volta e a gente vivendo uma vida toda errada, toda sem estar junto de Jesus, né? Então, é por isso mesmo, queridos, que Jesus nos orienta a observar, sabe, com atenção, os sinais que ele falou da sua segunda vinda. Nós temos que observar esses sinais e a gente fazendo isso vai ver que está muito próximo disso acontecer. Então nós temos que estar bem preparados, sabe? Veja só, se a gente for para versículos anteriores a esse que a gente está estudando, vai lá em Mateus. A gente estava aí vendo Mateus 24, do 32 ao 44, foi o que a gente leu. Agora a gente vai ler os versículos anteriores, é Mateus 24, dessa vez do 1 ao 14. Mateus capítulo 24, versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra de Deus, olha os sinais, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, que não seja derrubada, né? Olha que interessante. Então os discípulos ouviram isso, né? Ficaram calados, seguiram com Jesus. E aí segue a Bíblia dizendo: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, para lhe pedirem: dize-nos quando sucederão, né? Quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim dos tempos. E ele respondeu, olha o que Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, olha lá, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha a palavra de Jesus, hein? Segue a Bíblia. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Olha os discípulos. Sereis odiados de todas as nações. Olha, para quem serve a Deus, quando acontecer aí, não é o que está acontecendo hoje, né? Para a gente pensar, ó. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus, ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a injustiça, o amor se esfriará de quase todos. Eita, Jesus! Que dureza, hein?
Não é isso que está acontecendo hoje, queridos? Você sabia, porque você mora aqui no Brasil e você não tem ideia do que está acontecendo aí fora no mundo. Eu não sei se você está acompanhando, mas hoje o cristianismo, o cristão, ele é a prática religiosa mais perseguida que existe em todo o mundo. Você vê lá nos países muçulmanos, né? Você vê esses grupos radicais como o Estado Islâmico e outros grupos, entram nas cidades, perseguem os cristãos. Se a pessoa não se converter ao culto e à religião deles, e se a pessoa disser, não, eu sou de Jesus, não vou trocar Jesus por nada. Então eles cortam a cabeça da pessoa, botam fogo na pessoa, afogam. Olha, é uma maldade, queridos. Isso está acontecendo hoje, né? E Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a injustiça, o amor se esfriará de quase todos. Puxa. Quer dizer, a tendência é que essas atrocidades, né, aconteçam cada vez mais, e cada vez mais as pessoas fiquem achando normal, né? Quer dizer, fiquem com o coração frio, né? E Jesus segue dizendo, aquele, porém, que perseverar, quer dizer, que insistir até o fim, esse será salvo. Eita, glória a Deus. Venha perseverar, então, até o fim, viu, querido? Vamos juntos. Sei que a gente erra, de vez em quando escorrega, não é? Corre logo para os pés de Jesus para pedir perdão, para se humilhar. Mas vamos perseverar, queridos. Vamos insistir para que a gente chegue na nossa salvação, né? E segue a Bíblia dizendo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Olha aí, Jesus falando. Por isso que o evangelho, você vê hoje, né? Tem missionários em todos os países, está na TV, está no rádio, em todo lugar, né? Pregado o evangelho. Aí Jesus termina. Então virá o fim. Estão vendo aí? Então, queridos, depois de tudo isso acontecer, e principalmente depois do evangelho poder ser pregado a todas as nações, aí sim virá o fim, quer dizer, o fim dessa terra e desse céu como nós conhecemos. E aí o julgamento que o Senhor vai fazer, e depois, para aqueles que já entregaram a Jesus as suas vidas, o Senhor vai então criar um novo céu e uma nova terra, né? Nós vamos morar na presença dele. Que maravilha, segundo a Bíblia, né? Estou aqui só, mas pastor, essa historinha, lá vem o senhor com essa historinha. Não, isso aqui, queridos, é o que a Bíblia nos relata que vai acontecer, viu? E olha, eu creio, e se eu fosse você, estaria também nessa fé, viu? Porque olha, é um presentaço que Jesus tem preparado para nós. Só que se a gente não crer, não vai ter como a gente poder aproveitar esse presente, né? Que bonito. Então, veja que esse texto que nós lemos agora fez o quê? Nos mostrou aí Jesus dando as dicas para nós, não é? Do que a gente deve fazer. Porque ele cita coisas que estão acontecendo hoje já, não é? Então, veja que coisa fantástica. Outra coisa interessante é Jesus dizendo, olha, que bom que vai ter que ser pregado o evangelho para todo mundo, né? Para toda criatura. Isso é para dar chance, né, queridos? Que as pessoas ouçam, recebam a salvação, né? E observe, eu queria que você observasse, você pensasse assim, querido ouvinte, se você pensar como nos últimos 50 anos, se você pegar de 50 anos para cá, como nós tivemos muita revolução, né? Nos meios de comunicação. Lembra que antigamente, no tempo dos nossos avós, era só o rádio, né? Que antes do rádio, que era só se correspondia, você só podia ouvir a pessoa ou por carta, né? Ou pelo telégrafo, né? Vinha lá uma mensagem, chegava escrita para você. Então, com o rádio já foi uma revolução, né? Que alguém falando ali do outro lado do mundo poderia ser ouvido em outro país, em outra cidade, né? Coisa linda. Mas aí logo depois do rádio veio a televisão, hoje em dia a internet, né? Então nunca antes na história do mundo, queridos, o evangelho pôde ser propagado, pregado de uma maneira tão rápida, né?
como hoje, né? Então veja que a volta de Jesus está cada vez mais perto, né? Até por conta disso. Então esse dia está realmente chegando, viu? E é um dia que é para ser um dia de bênção, não é para ser um dia de destruição, não. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Isso é o que está escrito na Bíblia, né? Mas só que Ele não pode obrigar a mim e a você a aceitar o presente da graça de Jesus, da graça de Deus. Isso cabe ao nosso livre-arbítrio, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente é que tem que buscar esse encontro com Deus, né? E buscar aceitar esse presente maravilhoso que Ele nos deu, tá bom? Então, glória a Deus, muito bacana esse tema, né, que nós estávamos falando aí, muito bom. E isso encerra, então, queridos, o nosso tema, para que você possa, espero que tenha ficado claro o que Jesus vem fazer, então, na sua segunda vinda. Já aprendemos tudo sobre isso, que Ele realmente vem uma segunda vez, por que Ele vem e para quê, né? Então, vamos orar juntos aqui para a gente apresentar. Eu quero apresentar a sua vida. Eu queria que agora vamos entrar na presença de Deus para o Senhor poder tocar o seu coração, para que essa palavra crie, que ela dê fruto na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você estiver e ore junto comigo, fale com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu entro agora na tua presença, juntamente com esse ouvinte, Pai, com essa ouvinte que está aí nos acompanhando. E eu peço, Senhor, que primeiro pela tua misericórdia sobre a vida dele, dela, sobre a minha vida, que o Senhor, Pai, venha derramar o teu perdão, Senhor. Oh, Pai, essa pessoa que está nos ouvindo agora está confessando a ti, Senhor. Confessando, Pai, o que ela fez que não te agradou, Senhor. Confesse, meu querido, a Deus. Abra seu coração para Ele agora. Diga para Ele o que está lhe prendendo nesse mundo. Se é uma questão de vício, de que tipo é, se é bebida, se é cigarro, drogas, vício de pornografia, de mentira, de roubo, de engano, esse vício de escarnecer, né? Aquela pessoa que fica escarnecendo dos outros. Diga para Deus, abra seu coração. Oh, Pai, essa ouvinte está agora, Pai, abrindo o coração para ti, Senhor. Sonda, Pai, eu te peço esse coração, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, esse arrependimento sincero que essa pessoa demonstra, Pai. Esse desejo de te agradar e de não voltar mais a praticar aquilo que não presta, Senhor, aquilo que não te agrada. Oh, Pai, lava, Senhor, com teu sangue a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, que esse pecado seja levado para o mar do esquecimento. E o Senhor mesmo diz que até o Senhor não se lembra mais desse pecado. Então, que seja, Pai, colocado no mar do esquecimento e retirado, Senhor, da lembrança dessa pessoa, Pai. Esse momento triste que ela te desagradou. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa revelação. Pela revelação de que Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso querido Senhor, que Ele virá de novo, sim, que Ele vai nos buscar, que Ele vem para nós fazermos uma festa com Ele nos céus, chamada de as bodas do Cordeiro, não é? Momento, casamento, né? Um momento em que o Cordeiro que foi oferecido por Deus, que é Jesus Cristo, vai se encontrar com a sua igreja amada por quem Ele morreu. Eu quero, Senhor, estar nesse dia, Pai. E eu quero que esse ouvinte, Pai, que essa ouvinte que nos acompanha, Paizinho, que está agora se entregando a Ti, ou que está voltando, Pai, para os Teus caminhos, que esse ouvinte, essa ouvinte esteja junto com a gente, Senhor. Esteja também nesse grande encontro que se dará nos céus. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu ministro nessa vida. E desde já eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade dessa vida estar sendo tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai.
renova, sonda, transforma, quebranta, enche e usa, Senhor, esse ouvinte, essa ouvinte, em nome de Jesus eu te peço. E se você, querido, que está me ouvindo, querida, concorda com essa oração, diga assim: amém. Amém. E que assim seja feito na sua vida e na minha. Ok? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, queridos. Que maravilha do Senhor fazermos essa oração, estarmos juntos aqui e aprender dessa palavra, dessas revelações de Jesus. Muito bacana. Um abraço carinhoso. Fiquem todos na paz e na graça de Jesus.